que é impossível nós termos uma vida abençoada, uma vida completa, se as emoções nos governarem. Você vai aprender um pouco mais sobre o governo das emoções através da história da vida de José. Estou lendo, nesses últimos dias e semanas aqui o devocional de Gênesis. Quem me acompanha aí através de outras redes deve estar acompanhando isso também. Todos os dias eu tenho feito lives, tenho feito conteúdo para que nós possamos aprender mais acerca da palavra. Eu amo princípios, eu tenho ensinado sobre princípios, eu tenho vivido princípios, porque um dia eu entendi que todo princípio, quando nós os quebramos, em algum momento da vida eles vêm e nos quebram, né? Uma frase muito conhecida essa que eu estou falando para vocês, não é da minha autoria, mas é uma grande verdade. E por que nós estamos aqui? E se você ficar até no final desse vídeo, eu tenho certeza que você terá uma porção de edificação. Alguma coisa em você será um pouco transformada, será um pouco mudada, e de pouco em pouco nós temos uma grande transformação, nós temos um grande resultado para toda uma vida. Amém? Então, por favor, já se inscreva neste canal, já clique aqui no curtir, no gostei, já compartilhe para mais pessoas, manda este vídeo lá para o pessoal do grupo seu, do WhatsApp, mas me ajude a divulgar ainda mais o Evangelho. A missão é muito simples, irmãos. Como diz os meus amigos, o comando é simples. Qual, pastor? Eu venho e trago aqui, eu compartilho para vocês uma porção do Evangelho e você compartilha também quando você compartilha este vídeo para mais pessoas ouvirem. No último vídeo que eu postei acerca da vida de José, eu apresentei para vocês ali dentro do capítulo 37 até o capítulo 41, o processo de Deus na vida de José. E hoje eu quero apresentar para vocês a partir do capítulo 42 sobre a questão do governo das emoções, que é muito nítido na vida de José. José era um homem muito maduro, um homem realmente que ele subjugava as próprias emoções, não é aquele que fazia o que dava na teia, igual muitos de nós fazem, Tô com vontade de gastar, vai lá e gasta e depois não tem dinheiro para pagar. Eu tô revoltado, eu falo mesmo, depois se arrepende do que falou. Você entendeu? Tem muitas pessoas tomando decisões baseadas em cima de emoções. Esse não é o melhor caminho. Eu estou aqui para te ajudar a entender aí na perspectiva bíblica, através da vida de José, qual é o melhor caminho. E se você ficar até o final, eu tenho certeza que algo dentro de você vai mudar. Vamos lá? No capítulo 42, era um momento onde a Bíblia descreve que a terra estava tendo fome, Então Jacó, pai de José e de todos os seus irmãos, nesse momento o nome dele já não era mais Jacó e sim Israel, mas vou chamá-lo de Jacó para ficar fácil aqui para você entender de quem que eu estou falando aí dos personagens bíblicos. Jacó, pai deles, pede para que os irmãos ali de José vão até lá no Egito, porque houve rumores de que lá ainda tinha mantimento para que eles pudessem comer e viver. E eles vão para lá para negociar. Detalhe, José era o governador do Egito. Quando chega lá, com quem que eles vão negociar? Com o governador. Por que estou dizendo isso? Porque imagine a cena, você todo poderoso, o governador José, aquele que havia sido traído, caluniado, humilhado, planejaram um mal tão grande para ele que planejaram matá-lo. E no final das contas venderam ele. Então olha o nível de rejeição. Então é muito comum que um nível de rejeição como essa gere esse sentimento, produza um sentimento de raiva, de ódio e de vingança. Mas quando ele se depara e vê todos os seus irmãos, e a Bíblia é clara, ela diz que ele reconheceu que eram seus irmãos, só que seus irmãos não reconheceram que era ele. Naquele momento você percebe que ele é impactado, ele age ali com uma certa aspereza, porque no fundo ele queria, de verdade, isso aqui já é uma interpretação pessoal minha, ele estava entendendo que Deus queria restaurar a família, que Deus queria curar as emoções da família, inclusive dele mesmo, do próprio José. Tem vários episódios que você percebe José saindo por um canto para chorar, porque era muito forte ali a emoção para ele também. Mas ao mesmo tempo você percebe um homem muito maduro, que mesmo com a emoção ali alta, intensa, ele controlava para que ele não tomasse uma atitude errada, igual muitos de nós tomamos a atitude errada e depois temos que nos arrepender daquele erro. Melhor do que se arrepender de um erro cometido é você evitar o erro cometido, não cometer o erro. Então não permita que as tuas emoções te governem, para que você não tenha que sempre se desgastar consertando o que não deveria nem ter estragado. Faz sentido para você? Escreve aí então aí embaixo, faz um comentário. É isso mesmo. Melhor do que consertar é não estragar. Se você puder escrever isso para saber que você chegou até nessa parte do vídeo, nós vamos continuar. É interessante que José, ele é muito sagaz, muito inteligente, poxa, ele é o governador, E ele quer que a família dele esteja lá com ele, então ele começa a tramar ali alguns planejamentos para que isso aconteça. Então, ele duvida de que aqueles homens eram homens sérios, homens de família, homens ali que tinham terra de verdade. E ele fala assim, eu acho que vocês são espiões e vieram só espionar a nossa nação aqui, o Egito.
E fala, não, nós temos pai, nós temos um irmão mais novo. E ele ficou curioso para saber, quem que é esse irmão mais novo? Como assim, né? E ele descobre então da existência de Benjamim, o irmão mais novo, que não estava com eles. Por quê? Porque havia uma ferida também na alma de José, que não permitia que ele deixasse Benjamim ir, porque ele tinha medo de perder, como um dia já perdeu José, entendeu? Então você percebe que as feridas que muitas vezes carregamos nos limitam de viver coisas maiores, né? E já você vai entender o porquê que limita mesmo. Olha o nível que vai chegar aqui a história. E nesse episódio, passa os carros aqui, irmãos, aqui do outro lado já é a rua já, mas volta pra cá. Às vezes eu olho pro lado aqui só porque às vezes passa algum carro aqui e acaba me distraindo. Mas como eu estava falando, nesse episódio então, eles voltam para casa, quando chegam lá, falar pro pai, ó, é o seguinte, ele deixou que a gente trouxesse esse mantimento, mas falou que só quando nós provarmos que não somos espiões, levando então o nosso irmão mais novo, para provar que nós temos família, então ele negociará conosco. Só que um detalhe que eu acabei não pontuando, mas está lá em Gênesis, é que quando ele manda os irmãos ali novamente para casa, para trazer Benjamim, ele prende um dos irmãos, Simeão. Ele fica preso lá aguardando. Olha isso. Então eles chegam, falam para Jacó a situação, Jacó fala o quê? De maneira nenhuma. Benjamim não sai daqui. José, meu primeiro filho, né, o meu filho menor, já o primeiro que veio a falecer, eu já o perdi. Agora Simeão está preso lá. Agora querem me desfilhar, né? Querem tirar de mim mais um filho? De maneira nenhuma. Irmão, você acredita que ele não permite que Benjamim vá? Detalhe, o outro irmão dele, outro filho dele, estava lá preso, esperando que Benjamim fosse lá para que então pudesse ser livre. Mas tem tantos traumas que às vezes nos machucam, que nós, muitas vezes, irmãos, eu já vi isso, viu? E é muito triste isso. Eu já vi famílias acabarem aí realmente se acabando por causa disso. Talvez uma perca muito grande na casa. Fez com que a família ali sentisse que não tinha mais razões para viver. Como talvez no caso de Jacó. Por causa da perca que ele teve de José. Então poderia Simeão morrer que ele não se importava. Por quê? Porque o importante é que Benjamim estava vivo. Então, às vezes, por causa da morte de uma pessoa, perde-se o amor e a importância pelas outras pessoas que estão vivas. Isso é muito sério. Infelizmente, isso acontece em muitos lugares. Entendeu? É algo muito sério e muitas vezes acontece. Passa então para o capítulo 43, que acabou os mantimentos, então começaram a ter fome, então iam morrer de fome. E o que Jacó faz? Ó, vão lá e negocia novamente comida lá com o governador. E aí Judá, um dos filhos, fala, mas pai, preste atenção. O governador falou que não iria ver a nossa face de novo se nós não trouxéssemos Benjamim. E ainda Judá fala bem assim pro pai, pai, eu te prometo que eu trago Benjamim de volta. Se eu não trazer Benjamim, você pode matar os meus 2 filhos, mas eu trago Benjamim. Só depois de todo esse risco de todo mundo morrer, de Simeão preso lá, né? Simeão esquecido lá, o outro filho. Depois de toda essa situação, ele ainda pensando, faço ou não faço? E por pouco, irmãos, ele não permite que Benjamim vá. Por pouco, Simeão permanece preso. Por pouco, todos morrem por causa que ele não queria perder um filho. Por causa da ferida, né? Da emoção ali gritante, sangrando no coração de Jacó. Mas então ele permite. Eles chegam no Egito para negociar, a Bíblia fala novamente que Jacó sai para um canto e chora quando vê quem é Benjamim, porque, poxa, é o irmão, aquele é o irmão totalmente de sangue nele, né? Tanto de pai quanto de mãe. E esse episódio é muito, muito forte também, porque naquela ocasião ele faz ali as negociações, pergunta, né, se o pai deles ainda estava vivo, eles respondem que estava, então. E ele queria bolar alguma estratégia, porque ele queria trazer a família dele para lá. Então ele libera para que eles vão embora, negocia ali com eles e pede para os seus servos, ó, é o seguinte, devolva o dinheiro para cada um deles ali na saca de alimentos, né, na saca ali das sementes, das rações, dos alimentos, dos grãos. Mas na bolsa daquele rapaz, que é o Benjamim, coloque uma taça minha de prata. Quando eles vão embora, eles estão saindo, então José manda os guardas irem lá vasculhá-los porque percebeu que sumiu uma taça. Claro que sumiu, né? Ele planejou isso, né? Foi uma cilada que ele armou, mas essa foi uma cilada boa, irmãos. Preste atenção. Por quê, pastor? Vou explicar. Na hora que os guardas chegam lá e falam assim, ó, o nosso governador deu falta de um dos utensílios da casa dele, ali da mesa dele, e ele acha que vocês roubaram. E os homens ficam revoltados, homens sanguinários, sangue nos olhos, fala, se alguém entre nós roubou, que seja morto aqui agora. E ele falou, então vamos revistá-lo. Você começou a abrir saca por saca. Chegou em Benjamim, estava lá o cálice. Na hora os irmãos falam, meu Deus, e agora? A Bíblia fala que eles caem no chão, rasgam suas roupas, colocam a cabeça no chão, fala, por favor, não, todos, menos ele. Então todos são levados novamente diante do governador. E esse episódio é interessante que Judá, um dos irmãos, chega ali próximo de José, né, o governador, que eles ainda não sabiam que era José, e fala bem perto dele assim, fala, Senhor, por favor, não faça isso. Porque se eu voltar lá, né, se eu voltar lá sem Benjamim,
eu creio que meu pai possa morrer. E olha que lindo, irmãos, neste momento, José, a Bíblia fala que ele não suporta. Ele se comove tanto que ele não suporta. Ele manda todos os servos saírem dali, né? Todos os egípcios saírem dali daquela sala. Na hora que todos saem, só tá ele e os irmãos. Então ele se apresenta. Então ele Então ele se apresenta. Falei tudo errado, aleluia. Faz o corte aqui. Brincadeira, vamos lá, segue. Então naquele episódio que eles saem, né? Os egípcios, os servos, ele se apresenta e todos sabem daí quem é ele. José, seu irmão. A Bíblia fala que eles ficaram pasmados, sem palavras, sem saber o que fazer. Sabe aquela força de expressão? Parece que viu um fantasma. Literalmente, foi a sensação deles naquela ocasião. Mas o mais lindo de toda a lição que eu quero falar para vocês dessa história maravilhosa é essa. Se você chegou até aqui e fala, pastor, cheguei até naquele momento especial. A lição principal de tudo que você falou. Sabe qual que é a lição? O que José fala para os seus irmãos. Sabe o que ele fala para os seus irmãos? Ele fala bem assim, não vos entristeçais, não caiam um semblante, porque aprove Deus me enviar antes de vocês, à frente de vocês, para abrir caminho para vocês, para que hoje vocês possam ter sustento e a nossa geração permaneça viva. Irmãos, olha isso, irmãos, preste atenção no que você acabou de ouvir. José foi humilhado, foi traído, caluniado, levantaram mentiras contra ele. Ele foi vendido como escravo, rejeitado pelos irmãos. Ele tinha o poder de mandar matar todos eles e ninguém questionaria. E sabe o que ele fez? Não fique triste. Ele pediu para que eles não ficassem tristes. Por quê? Porque ele entendeu que havia um propósito de Deus muito maior por detrás. Quando nós entendemos o propósito de Deus por detrás dos problemas, dos conflitos, das intrigas muitas vezes que acontecem, das calúnias, das mentiras, nós permanecemos inabaláveis contra as ofensas, contra as mágoas. Acredite, irmãos, o Senhor quer que nós aprendamos a pedir perdão e a liberar perdão. Eu te desafio para que este ano realmente seja um ano diferente na sua vida. Libere perdão, perdoe. Aquilo que passou, passou. Ah, pastor, mas fulano errou comigo. Não interessa quem errou, interessa quem acerta. E sabe quem acerta? Quem resolve. Resolva os seus problemas. Porque senão os problemas vão acabar resolvendo com você. E aí é pior. Que Deus te abençoe. É uma breve reflexão, mas que essa palavra encontre repouso no seu coração. Traga vida, transformação para você. Deus te abençoe e até a próxima.